Irmãos, em Mateus 18, no versículo 21, vai nos dizer a parábola do servo impiedoso. Aqui começa dizendo, irmãos, que Pedro, ele questiona Jesus, ele chega ali e fala: mestre, quantas vezes devemos perdoar? E Pedro fala: até 7 vezes? E Jesus fala: até 70 vezes 7. Mais abaixo ele vai dizer sobre a parábola de um rei que deseja acertar as contas com os seus servos. E ali ele traz à presença dele aqueles que devem a ele. Chega aquele que deve uma maior dívida. E ali aquele servo, ele pede misericórdia porque ele não tinha recurso, ele não tinha condições de pagar o que ele devia. E ele pede misericórdia àquele rei. E aquele rei concede misericórdia a ele. E ali, irmãos, o rei teve compaixão e cancelou aquela dívida que aquele servo tinha. Ele perdoou e cancelou. E ali, irmãos, aquele servo que foi perdoado, ele também tinha devedores, quem devia para ele. E ali ele foi atrás de quem devia a ele. E ali ele catou aquele servo, aquele conservo, com violência, com agressividade, pedindo, exigindo que pagasse a conta que devia a ele. E ali o homem falou que não tinha condições e ele lançou o homem na prisão para torturar o homem, para que ele pagasse tudo que devia a ele. Ou seja, ele foi perdoado, a dívida dele foi cancelada, mas ele, ao invés de fazer o mesmo, de perdoar e cancelar a dívida, ou dar um tempo, estipular um tempo ali até aquele servo pagar a dívida dele, não. Ele levou à prisão e torturou. Ou seja, aquilo que ele recebeu, ele não colocou em prática. A misericórdia que ele recebeu, ele não exerceu da mesma forma a misericórdia. E trazendo, irmãos, para a nossa realidade, quantas das vezes nós guardamos rancor, guardamos mágoa no nosso coração? Alguém vem e nos fere e a gente se fecha, a gente se bloqueia. Quantas das vezes, irmãos, coisas lá do nosso passado, coisas lá dos nossos antepassados, da nossa família, algo que aconteceu, alguma ferida, algum trauma, a gente se bloqueia, a gente fecha e a gente se recusa a perdoar. E aquilo vai se tornando, irmãos, uma ferida grave, porque você vai estar sangrando e aquilo vai se tornando uma raiz de amargura dentro de você. E você vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa, irmãos, que está sempre ferida. E às vezes alguém vem, fala algo, você vai sempre responder na defensiva, com agressividade, porque você está ferido. E para parar para pensar, irmãos, nessa parábola, nessa passagem, nós vemos que o nosso Pai Celestial, Ele nos perdoou. Porque Jesus, Ele levou o nosso pecado na cruz. E toda a nossa dívida foi cancelada. Ele teve misericórdia de nós. Irmãos, se a gente for parar para pensar, se Deus tratasse a gente da mesma maneira que o homem nos trata, quantas das vezes, irmão, a gente entristece ao Senhor, quantas das vezes a gente peca contra o Senhor, seja no falar, seja no pensar, quantas das vezes, irmãos, a gente entristece ao Espírito Santo. E aí você imagina se o Senhor nos tratasse, se o Espírito Santo nos tratasse da mesma maneira que a gente trata as pessoas. Imagina se o Senhor falasse assim: não, eu não vou mais conversar com ele, eu não vou mais falar com ela porque ela fez isso, ela me entristeceu. Então eu vou deixar ela de lado e não vou falar mais com ela. Imagina, irmãos, se ele nos tratasse, se o Senhor nos tratasse da mesma maneira que a gente trata o outro, com indiferença, mas ele nos perdoa, ele nos acolhe. Se ele que é santo e justo perdoa a cada um de nós, quem somos nós, irmãos? Falho, pequeno, pecador, para recusar perdoar o nosso irmão, para negar o perdão para o nosso irmão. E sabemos que da mesma maneira que no último versículo, no versículo 35, Jesus vai dizer: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Ou seja, irmãos, quando a gente nega o perdão para o nosso irmão, para as pessoas, o Pai também vai negar o perdão para nós. Porque da mesma medida que a gente age, que a gente julga, nós também seremos pesados na balança, seremos julgados.
Pois o próprio Jesus fala para a gente não julgar, para a gente não ser julgado. Então, se você se recusa a dar o perdão ao seu irmão que te feriu, que te magoou, como o Pai Celestial vai te perdoar? Então, se você nega o perdão e você vai ali, se achega na presença dele, você vai estar bloqueado, irmão. Porque você vai estar em dívida com ele. Satanás, ele vai chegar com acusação para você. Porque você vai estar em dívida. Você vai estar em ilegalidade. Porque o que a falta de perdão gera em nós? Amargura. A falta de perdão gera em nós rancor, mágoa. E Satanás, irmãos, ele age através desses sentimentos de ira, de raiva, de amargura. Porque ele age, ele entra no nosso coração. E isso adoece a gente aos poucos. Porque isso vai nos tornar uma pessoa amarga, difícil de lidar. Então, a passagem nos mostra, irmãos, que assim como o Pai Celestial nos perdoou, nós devemos perdoar. Assim, irmão, como Ele cancelou a nossa dívida através do sacrifício da cruz, nós também devemos cancelar a dívida daqueles que nos ferem. E agindo dessa maneira, se nós nos recusarmos a perdoar, a gente vai só estar perdendo no reino dos céus. A gente perde espiritualmente e ali vai estar em aberto uma acusação, uma legalidade contra nós. Ali você vai ir diante do Pai, Pai me perdoa, Pai é isso, aquilo. Você vai apresentar a sua queixa, a sua causa diante dele e você vai estar bloqueado. A sua oração não vai subir livremente porque você vai estar em dívida pela falta de perdão. Vai ter uma acusação contra você, você vai ser pesado na balança. Então é sempre importante, meus irmãos, a gente rever, a gente colocar na balança aquilo que a gente está sentindo e ali diante do altar confessar ao Pai e perdoar, liberar o perdão, porque isso faz bem pra gente, é nós que vamos ser beneficiados, da mesma forma que se a gente guarda mágoa e rancor, é a nós mesmos que vamos ser prejudicados, porque nós vamos adoecer espiritualmente. E abrindo legalidade para o inimigo entrar na nossa vida, na nossa mente e nos colocar ali oprimido, sempre ferido, sempre pensando naquela dor, sempre pensando naquele problema, naquele trauma. E isso adoece o ser humano, a falta de perdão adoece o ser humano. Então que nós possamos liberar o perdão, confessar o nosso rancor ao Pai, confessar aquilo que nos fere, aquilo que nos magoou e liberar no reino espiritual aquilo que a gente prende, a amargura, a dor e o perdão. Amém?